Alguns hábitos nocivos podem causar efeitos deletérios na oclusão, gerando então as maloclusões. São esses hábitos a sucção digital, a sucção de chupeta, a interposição lingual, a interposição labial, deglutição e fonação atípicas e até mesmo morder objetos. Esses hábitos, eles podem levar a uma maloclusão bastante conhecida, que é a mordida aberta. Uma vez instalado o hábito, o cirurgião dentista deve orientar os responsáveis e o paciente quanto aos riscos desses hábitos na oclusão dentária e na função normal. Para eliminar o hábito, é importante orientar os pacientes dos riscos, assim como seus responsáveis, e contar com o auxílio dos mesmos na remoção. Algumas vezes, necessita-se de uma terapia multidisciplinar, que vai incluir psicólogos, fonoaudiólogos e ortodontistas. No âmbito da ortodontia, nós temos a utilização de dispositivos que reorientem as funções normais, servindo como um lembrete para a não repetição do hábito. Nesse âmbito, nós vamos exemplificar 2 aparelhos: a grade palatina removível, que é a placa com grade palatina, e a grade palatina fixa. Ambos têm a grade palatina como lembrete para reposicionar a língua e interromper o hábito, mas uma é cimentada, no caso da fixa, e a outra é removível. Se a remoção do hábito ocorrer até os 4 anos de idade, a mordida aberta tende a se autocorrigir com a movimentação dentária durante o crescimento do processo alveolar. Essa correção vai acontecer de forma fisiológica, sem que nenhuma força ativa seja aplicada nos dentes, apenas a remoção do hábito. Temos aqui um exemplo de um caso de sucção digital, em que eu inicial com uma mordida bem aberta e depois da instalação da grade palatina, essa mordida ela vai se fechando fisiologicamente. Essa segunda foto é apenas 2 meses após a instalação da grade. Agora, nós vamos partir para a confecção da placa com a grade palatina. Bom, inicialmente, nós precisamos saber de alguns pontos. Você vai precisar ter os modelos superior e inferior para ter ideia do posicionamento dos dentes, ter a altura suficiente para não tocar os tecidos moles do arco inferior, deve ser localizada posteriormente aos incisivos inferiores, e no sentido transverso, ela deve ter a extensão da arcada, para que a língua não se projete pelos lados, formando assim uma mordida aberta lateral, que não é o que nós queremos. Bom, para isso, nós vamos começar com o grampo de retenção. E nós vamos precisar do modelo de gesso, um lápis para marcação, um pedaço de fio 0,8 milímetros, um alicate de corte e um alicate 139. No vídeo a seguir, nós vamos ver como é feita a confecção do grampo de retenção.
Agora, nós vamos retomar alguns pontos importantes do vídeo. Primeiramente, a gente vai retificar o fio e limar as pontas. Depois, nós vamos posicionar o fio na parte mais mesial do espaço interproximal, do último molar, e começar a fazer as marcações. Com a parte cônica do alicate 139, nós vamos contornando a cervical até que o grampo contorne todo o último molar da arcada, da vestibular, finalizando na palatina. O grampo de retenção, ele explora uma área que é altamente retentiva, que é a área abaixo do coador do dente, na região vestibular. Então, é ele que vai promover a retenção da placa na boca do paciente. Ele é sempre realizado no último molar da arcada superior, dos dois lados. É importante que a gente realize o desenho no grampo no modelo de gesso antes de iniciar a sua confecção. Esse grampo vai ter início no espaço interdental entre o último e o penúltimo molar da arcada e vai ser finalizado na palatina do modelo de gesso. A ponta do grampo tem que estar direcionada para anterior do palato e precisamos fazer uma voltinha na ponta desse grampo, que a gente chama de virola. Essa virola vai auxiliar na retenção do grampo no processo de acrilização. Com o próximo vídeo, nós vamos mostrar como esse desenho é realizado. Aqui nós temos uma sequência de fotos que vão mostrar mais de pertinho como é feito o contorno do grampo de retenção. É importante salientar que quando a gente chega na distal do dente, a gente precisa contornar o processo alveolar, que tem uma ondulação na parte posterior. Então, é importante também que a gente faça esse contorno. Quando a gente passa para a parte palatina, vai surgir uma interferência do lado oposto, devido ao tamanho desse fio. E aí, uma dica é que a gente dobre para cima a ponta desse fio, para que não fique tocando o lado oposto do modelo de gesso e atrapalhe a nossa adaptação. Assim, a gente vai, então, contornando e adaptando a ponta do grampo agora no palato, na região palatina, até a confecção da voltinha final. E aí, o nosso grampo de retenção está pronto. Com esse grampo pronto, nós vamos fazer a grade palatina. Para isso, será necessário o modelo de gesso, o lápis de marcação, um pedaço de fio 08, um alicate de corte, o alicate 139 e um modelo de grade que a gente disponibiliza em papel. É ele que vai nos orientar à confecção da grade. Agora, no vídeo a seguir, nós vamos ver o passo a passo também da confecção da grade palatina.
vídeo, nós vamos utilizar um modelo para a confecção da nossa grade. E seguindo ele, nós vamos fazendo as dobras, sempre utilizando a parte cônica do alicate 139. Depois que esse modelo estiver feito, nós vamos curvar levemente a grade no sentido oclusal para melhor adaptação, porque a região anterior do palato ela é arredondada e a nossa grade, assim que a gente terminar de contornar o modelo, ela vai estar plana. Então, é necessário que a gente pegue a parte cônica do alicate 139 e vá curvando com suavidade para melhor adaptação nessa região do palato. Assim, depois, nós vamos colocar a grade no modelo de gesso e fazer as marcações para dobrar a parte do palato. Adaptada essa grade no modelo, será necessário que a gente realize dobras de ondulação na parte final do fio, para que essa grade tenha maior retenção no momento da acrilização. Com a grade e os grampos de retenção prontos, nós vamos então iniciar o processo de acrilização da placa. Para isso, será necessário um modelo com os grampos e a grade, um lápis, cerutilidade, isolante, pincel, conta-gotas, resina acrílica pó e líquido e uma vaselina sólida. Para iniciar o processo de acrilização, primeiramente nós devemos afastar um pouco o grampo de retenção do modelo na região palatina, para que esse espaço seja preenchido por resina, porque esse grampo de retenção ele tem que ficar totalmente coberto por resina acrílica no momento da acrilização. Para iniciar esse processo, nós vamos desenhar as sequências de acrilização da placa no modelo de gesso. É importante que a gente faça essa acrilização por etapas, e é assim que a gente vai desenhar no modelo. A primeira região a ser acrilizada é a região lateral direita do palato. Depois, nós vamos para a região anterior, depois para a região esquerda e, por fim, a região central do palato. Essa região central, ela deve ser a última, porque enquanto a gente vai fazendo o processo de acrilização, esse acrílico vai escorrendo para essa região. Então, no final, a gente nem vai precisar colocar tanta resina nela. A gente apenas vai preencher os espaços que faltarem, porque senão vai acabar com uma placa muito grossa nessa região. E é importante também que a gente defina já no momento da acrilização desse desenho o limite posterior da placa. Esse limite ele é determinado pela união do palato duro com o palato mole, e é ele que vai permitir o conforto na hora da utilização dessa placa pelo paciente. Bom, depois de feito o desenho, nós precisamos isolar o modelo passando o isolante, que é mais conhecido como Cel-Lac, com o pincel em uma única direção. Depois que a gente passou o Cel-Lac, a gente vai prender os grampos de retenção utilizando um pouquinho de cerutilidade na vestibular desses grampos. Depois, a gente vai fixar a grade palatina no modelo, fazendo 2 bolinhas pequenas de resina acrílica e colocando na parte posterior da grade. A gente vai esperar que essa resina inicie o seu processo de polimerização até a gente se certificar que a grade está realmente fixa no modelo e que a manipulação do modelo não vai interferir no posicionamento da grade. No vídeo a seguir, nós vamos ver como é feito o processo de acrilização da placa, dividido pelas regiões. E podemos notar que é importante manter úmida as regiões já acrilizadas até que se finalize esse processo de acrilização. E depois que todas as regiões estiverem com o pó líquido, a gente precisa passar um pouco de vaselina sólida para permitir esse processo de final de acrilização.
Depois de todo o processo de acrilização e esperar a completa polimerização do acrílico, que pode demorar algumas horas, nós vamos utilizar uma espátula para remover a placa do modelo. Essa remoção vai ser realizada inserindo essa espátula na região posterior, lentamente, evitando danos aos grampos e ao acrílico. Quando a gente remover essa placa, nós precisamos nos atentar se o acrílico está envolvendo totalmente os grampos, se a placa tem a extensão delimitada no modelo, se ela tem uma espessura adequada em toda a sua extensão, se ela apresenta uma superfície irregular e se ela não apresenta falhas, bolhas de ar ou porosidade. Certificado desses pontos, nós vamos para a etapa, então, de acabamento e polimento. Para isso, nós vamos precisar de uma cuba plástica com água, da fresa cônica de peça reta, de uma lixa d'água em um mandril também para peça reta, da placa, no modelo, da pedra pómez com um disco de pelo e do branco de Espanha com um disco de pano, além da peça reta. É importante salientar que todo o polimento e acabamento é realizado somente do lado externo, nunca no interno, porque realizar acabamento na parte interna da placa vai gerar uma desadaptação da mesma. Então, nós vamos remover os excessos de resina com a fresa da peça reta para deixar essa superfície mais uniforme, com a mesma espessura em toda a extensão da placa. Então, nós vamos recortar as extremidades em bisel, com a broca um pouco inclinada. O limite lateral é a cervical dos dentes posteriores. O limite anterior deve ficar um pouco além da cervical, para permitir a correção fisiológica através da movimentação dentária. O limite posterior é o limite delimitado no desenho do modelo, que é a junção do palato mole com o palato duro. Finalizado o recorte, nós vamos então para a etapa de polimento, que será realizada com uma lixa d'água. Nós vamos mergulhar a placa na cuba de água e passar essa lixa em toda a superfície acrílica, que também é só realizada na parte externa. Durante todo o processo da lixa, nós precisamos manter a placa sempre úmida. Para isso, utilizamos a água na cuba plástica. Com esse procedimento, nós vamos deixar toda a superfície do acrílico mais lisa. E aí, então, nós vamos para a etapa das escovas. Primeiro, nós vamos passar o disco de pelo com a pedra pómez e depois o disco de pano com um branco de Espanha ou caol. Essa etapa vai conferir mais brilho à nossa placa. Finalizada então a etapa do polimento, nós temos a placa pronta. E alguns pontos devem ser checados nesse momento de finalização. Precisamos ver se os limites anatômicos das placas estão respeitados. Se o recorte da placa está adequado conforme nós desenhamos no modelo. Se a espessura do acrílico ela está uniforme e adequada, ou seja, nem grossa e nem muito fina. Se o polimento está correto e temos um brilho uniforme em toda a parte externa da placa. E também se a superfície interna está corretamente isolada com os grampos e a grade envolvidos totalmente pelo acrílico. Na parte do acrílico, por fim, vamos verificar se existe alguma bolha ou alguma porosidade. Checado então todos esses pontos, nós temos a nossa placa pronta. E agora, então, é só colocar em prática tudo que você aprendeu nesse vídeo.